Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025, e nosso amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Obrigado por me receber, Nim. É bom de volta. Vamos começar, John, com a visita de Al-Jolani, você sabe, o oficial sírio, indo a Washington. Acho que quando você olha as fotos e os vídeos, é algo histórico. Você vê o chefe da Al-Qaeda indo a Washington, conversando com Donald Trump. E aqui está a foto, mostrando Trump conversando e rindo. Qual é o seu entendimento sobre essa nova iniciativa do governo Trump e como ela se relaciona com o que está acontecendo na Síria? Acho que poderíamos destacar o que estamos prestes a dizer sobre a Síria e relacionar isso com outras zonas de conflito: Irã, Venezuela, Ucrânia, Índia e Paquistão. E talvez tenhamos um tempo no final para falar sobre mais alguns. Estamos em uma fase de operações encobertas. Deixe-me explicar rapidamente, e então iremos diretamente à questão síria. No momento, a orientação de Trump de usar força maciça, a estratégia de aniquilação, para mudar o regime no Irã falhou e está, digamos, em suspensão. Por um excelente motivo, o Irã agora possui uma defesa aérea de dissuasão em coordenação com os russos. Na Venezuela, na semana passada, ouvimos autoridades do governo, Rubio, Hegseth e outros, testemunharem a portas fechadas. É claro que foi confidencial, mas houve um vazamento de que, no momento, o governo não acredita ter justificativa legal para atacar alvos terrestres na Venezuela. Então eles estão dizendo que, no momento, não há justificativa legal para atacar alvos terrestres na Venezuela. Isso não significa que eles não continuarão usando operações secretas para fabricar os motivos. Mas, por enquanto, um ataque à Venezuela não é iminente. Outra razão para isso é a defesa mais eficaz do que eles estão dispostos a arriscar. Dissemos isso no programa na semana passada. Portanto, Venezuela e Irã, como alvos de mudança de regime, estão na fase de operações secretas. A Síria é o exemplo de uma operação de mudança de regime que teve sucesso, e agora estamos na fase de operações secretas, usando esse sucesso, essencialmente a partição da Síria, como já discutimos, entre Turquia, Estados Unidos e Israel, para desenvolver a política dos Estados Unidos. E vamos chegar ao que isso significa e a como foi conduzido esse encontro com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa al-Jalani, ambos os nomes. Queremos analisar a maneira peculiar como os americanos o trataram na Casa Branca e em Washington, para entender o que eles acham que estão fazendo, e depois comparar isso com a forma como os russos o receberam quando ele foi ao Kremlin. O grau de abertura do lado russo contrasta de forma muito clara com a maneira peculiar como al-Jalani foi tratado em Washington. Tenha em mente que este não é o primeiro encontro entre Trump e o líder sírio. Houve um na Arábia Saudita com o presidente no CCG, o Conselho de Cooperação do Golfo, que foi o primeiro anúncio de Trump sobre sua intenção de suspender as sanções à Síria e reconhecer a nova liderança de lá como um retorno à normalidade nos negócios. Agora, negócios e dinheiro estão entre os principais objetivos dos Estados Unidos. Isso pode ser visto nas imagens, e também em maio. Trump menciona em maio a nomeação do que ele chamou de um embaixador muito bom, um amigo meu que é libanês. Trata-se do embaixador Barak Tom, acredito que acertei o primeiro nome. Barak, que é de origem libanesa e um incorporador imobiliário que tem negócios com Trump há muitos anos. Barak é oficialmente embaixador na Turquia e enviado especial para a Síria. Ele participou e estava na primeira fila da reunião no Salão Oval que você acabou de mostrar. Ganhar dinheiro na Síria é um dos principais objetivos. É um grande objetivo de natureza comercial privada, do tipo Barak, do tipo Trump. E é também um grande objetivo dos Estados, do FMI e da Arábia Saudita.
Antes de Al-Jalani aparecer na Casa Branca, ele havia se reunido com a liderança do FMI. A liderança do FMI emitiu várias declarações comprometendo a Síria em troca da retomada de um programa do FMI dirigido pelos Estados Unidos, com a privatização e comercialização de seus recursos, entre outras coisas. O grau de endividamento externo no país carrega é sofisticado, a guia paladin da Rússia e Eudif, e não ganhamos de ponto esse. And there's no numbers for that. That appears likely to be written off because it's been... Parece que isso provavelmente será descartado porque foi completamente ignorado pelo FMI. Mas o que se vê nessas fotos é uma, como dizer, ilustração muito peculiar de uma forma de tratar a Síria, bem diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto antes. Havia uma reunião agendada no calendário da Casa Branca para as 11 horas, mas não havia nenhum registro da reunião na sala do gabinete que ocorreu em seguida. Na sala do gabinete, não havia cartões de identificação sobre a mesa. Isso é incomum, porque quase todas as reuniões com dignitários ou líderes estrangeiros na sala do gabinete têm cartões de identificação para que cada lado saiba com quem está falando, especialmente o presidente. O que também vemos nas fotografias é uma tentativa de militarizar as discussões no Salão Oval. O general Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e Peter Hegseth, secretário de Defesa, estavam ambos na segunda fila. Isso significa que os objetivos militares dos Estados Unidos estavam em discussão. Qual é o primeiro objetivo militar? Tirar os russos de suas bases na Síria, impedir que a Rússia tenha um papel militar significativo lá e preparar a Síria como uma plataforma para um possível ataque dos Estados Unidos ao Irã novamente. Então há todos esses elementos, dinheiro e energia, objetivos militares, que foram mantidos em sigilo. Sigilo, não, você não pode ter um porta-voz dizendo que está interessado nisso ou sequer falando sobre isso. Communicator say you're interested or even talking about that. You can't have a press conference or a press gaggle. There would be no... Você não pode fazer uma coletiva de imprensa ou mesmo uma conversa rápida com a imprensa. Não haveria nada para Trump dizer. Na foto que você mostrou, dá para vê-lo lendo um roteiro em sua mesa. Isso significa que os preparativos foram cuidadosamente orquestrados para parecer algo cordial. E foi mesmo. O lado militar, eles não querem discutir isso. Dinheiro, investimento e o perdão das dívidas iranianas e russas, esse é outro ponto de interesse. Mas não há sinal dos funcionários dos Estados Unidos que normalmente cuidariam disso. Então eu chamaria a visita de Al-Jalani de uma das primeiras visitas estatais secretas. É um sinal de que os Estados Unidos estão tentando construir na Síria uma plataforma para perseguir objetivos encobertos com seus inimigos. Covert goals against its enemies. Yeah. John, how Syria is seems John, to me that a Síria me parece estar se tornando muito mais complicada para todos os envolvidos, principalmente para os Estados Unidos, a Turquia e Israel. Turkey and Mas quando você observa a Rússia hoje na Síria, o que eles realmente podem fazer para contrapor o que os Estados Unidos estão tentando fazer nessa região? counter what the United States is trying to do to make in that region? Not a lot would be the short answer. Não muita coisa seria a resposta curta. Os 2 ou 3 objetivos básicos da Rússia estão claros em quase todas as declarações feitas desde fevereiro, quando o presidente Putin teve sua primeira ligação telefônica com Al-Jalani. O lado russo quer manter sua base naval em Tartus e sua base aérea em Khmeimim. Não diz isso abertamente, mas gostaria de recuperar parte da dívida, estimada entre 30 e 50 bilhões de dólares, cujo pagamento se entenderia ser parcialmente em recursos, concessões para o desenvolvimento russo-sírio de petróleo, fosfatos, fertilizantes e outros recursos. E também preservar uma base diplomática russa, digamos assim, que incentive a liderança síria, Al-Jalani hoje, quem sabe amanhã, a manter a posição da Rússia e impedir que a Turquia avance mais para o sul. Israel from moving further north,
Israel avançando mais ao norte e os Estados Unidos movendo-se de leste para oeste. Em outras palavras, a Síria agora é um campo de batalha, um campo de conflito, porque nem Israel está satisfeito com os avanços da Turquia na Síria, nem a Turquia está satisfeita com Israel. Temos essa divisão triangular, na qual a Rússia quer atuar como elemento desestabilizador da melhor forma possível. Isso ficou evidente quando o presidente Putin afirmou, e estou consultando minhas anotações para ver exatamente o que ele disse em 15 de fevereiro, durante a primeira ligação telefônica, que o lado russo enfatizou sua posição principal em apoio à unidade, soberania e integridade territorial do Estado sírio. Essencialmente, isso significa que não estamos satisfeitos com a partição e faremos o possível para apoiar qualquer movimento na Síria que neutralize Israel, a Turquia e os Estados Unidos. E essa é a posição que está sendo mantida. Em segundo lugar, quer manter relações suficientemente boas com Al-Jalani para que ele veja valor em equilibrar os três, preservando Tartus e Khmeimim, as bases. A Rússia não vai falar em disputar a Síria contra a Turquia, vai? Turquia e Rússia são aliados importantes, embora não tenham sido no período que cedeu a derrubada do regime de Assad. E há um conflito discreto e sutil ali. Há outra questão, e essa tem sido uma das preocupações fundamentais da Rússia. A Rússia não quer ver a Síria se tornar uma base de treinamento para fundamentalistas islâmicos e jihadistas que possam ser enviados de volta ao Cáucaso russo. Nem o terrorismo checheno, nem qualquer outra forma de terrorismo antirrusso, que no passado foi uma operação secreta apoiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra a Rússia, são aceitáveis. A Rússia quer manter uma posição na Síria. Portanto, precisa de um governo de Damasco relativamente forte para esmagar qualquer um desses tipos de movimentos. Esses são os objetivos da Rússia. Agora vimos uma ligação telefônica em fevereiro, depois outra mensagem do Kremlin em março. No final de julho, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, foi a Damasco e se reuniu com seu homólogo Al-Shaibani, o ministro das Relações Exteriores. Ele apareceu naquela foto do Salão Oval que você viu e afirmou explicitamente que estava se preparando, ainda em julho, para uma visita de Al-Jilani ao Kremlin. Lavrov disse em julho que a Rússia esperava que o presidente interino da República Árabe da Síria, Ahmed al-Shara, participasse da primeira cúpula Rússia-Liga dos Estados Árabes, que estava marcada para 15 de outubro. Agora todos nós sabemos, como já comentamos, que essa cúpula não se concretizou. Trump e os israelenses, mas principalmente Trump, superaram os outros ao realizar a cúpula árabe de Sharm el-Sheikh para celebrar o chamado Acordo de Paz em Gaza. Isso impediu que os líderes árabes fossem a Moscou na mesma semana. Em vez disso, Al-Jilani apareceu em Moscou sem o restante da liderança árabe. Isso nos levou ao ponto em que o presidente Putin endossou abertamente a eleição em Damasco e apoiou abertamente Al-Jilani. Mas se entendermos o motivo, veremos que esses movimentos serviram aos propósitos russos, e parte desses propósitos tem sido neutralizar os Estados Unidos, a Turquia e Israel. Embora, digamos, a política russa em relação a Israel na Síria tenha sido, para dizer de forma eufemística, ambígua. Você se lembra que durante o primeiro mandato de Donald Trump, ele queria se retirar da Síria. E até o próprio Trump, nesta nova administração, estava falando sobre isso, sobre se retirar da Síria, dizendo que não havia motivo para permanecer lá. E agora estão literalmente falando em enviar tropas para a Síria, tropas próximas a rotas aéreas perto de Damasco. Como isso se relaciona com o conflito, ou talvez com o fato de o Oriente Médio estar, de certa forma, prestes a gerar novas guerras? É por isso, dizem, que os Estados Unidos estão na Síria para apoiar Israel. Bem, com licença.
Acho que você faz bons pontos aí. Deixe-me responder da seguinte forma. Trump representa uma espécie de linha externa e agressiva, a linha da aniquilação, a linha da liquidação, e ele também representa a linha do mais dinheiro. Digamos que esses são os dois objetivos que ele mais repete como jingles, slogans, lemas, onde quer que vá. Então, abaixo do seu nível de compreensão e controle, existem operações secretas complexas, como dissemos no início, basicamente conduzidas por agentes da CIA chefiadas pelo diretor Ratcliffe, sem serem afetadas por qualquer coisa que Tulsi Gabbard diga ou faça como DCI. E é nesse nível que as operações continuam e se desenvolvem, sem que Trump monitore ou saiba até que estejam concluídas ou até que estejam bem amadurecidas. Elas se baseiam em simples acordos de Trump, que são repassados ao longo da cadeia para operações de todos os tipos. Portanto, não acredito que a ideia de Trump de retirar as tropas americanas da Síria esteja alinhada com os objetivos das operações secretas que acabamos de descrever. Da mesma forma, ele não vai enviar tropas americanas para a Síria e expô-las a qualquer perigo físico. Assim como não está disposto a fazer o mesmo no campo de batalha ucraniano ou entre o Azerbaijão e a Armênia. Ele encontrará maneiras de atrair investimento comercial americano e, a partir disso, sim, possivelmente mercenários, mecanismos de proteção militar ou comercial, com apoio no mar Mediterrâneo ou em outro lugar. Trump, ou os Estados Unidos, está usando sua posição na Síria para proteger Israel? De certa forma, não sim. Mas há coordenação entre Israel e os Estados Unidos para usar a Síria como plataforma para atacar o Irã? Muito sim. Isso seria, a meu ver, uma prioridade. Uma das prioridades. E lembre-se do que eu disse antes, o general Kane estava nas reuniões com al-Jalani. Vimos alguém do Comando Central jogando basquete com Jalani antes das reuniões na Casa Branca. Sua visita foi acompanhada por uma grande escolta militar de altíssima patente. Isso significa que os Estados Unidos querem estabelecer relações com a Síria como uma plataforma para operações. E quem são os inimigos? Bem, Israel não é o inimigo, é? O Irã é o inimigo. A Rússia é o inimigo. Iran's the enemy. Russia is the enemy. Iraque, não é um inimigo. Mas é essencial, do ponto de vista do Comando Central, do ponto de vista do general Kane, do Estado-Maior Conjunto, garantir que a Síria não ameace esses objetivos militares fundamentais dos Estados Unidos. Curiosamente, isso não é muito diferente da forma como os Estados viam a Síria na década de 1940, quando o inimigo era a União Soviética e o principal interesse era o petróleo, oleodutos da Arábia Saudita até o Mediterrâneo. Eu documentei isso, contei essa história no livro O Casamento de Jekyll, que foi publicado há alguns anos. Então espero que isso responda à pergunta. A preocupação de Trump é no nível de Trump. Fazer da Síria uma plataforma contra nossos inimigos, principalmente o Irã. Fazer a Síria gerar lucros. E para isso, o embaixador Barracks está na linha de frente. Ambassador Barracks on the front line. Observando o comportamento de al-Jolani e de seu grupo, isso me faz lembrar da política externa da Turquia. Eles estão tentando jogar dos dois lados, Rússia e Estados Unidos. Mas você não acha que, na verdade, tudo gira em torno da Turquia e da inteligência turca por trás do que está acontecendo na Síria? Porque eu não vejo al-Jolani e seu grupo como tão influentes ou poderosos assim na Síria. Mesmo quando foram à Rússia, conversando com o presidente russo, me parece que tudo foi planejado na Turquia. Não foi algo planejado na Síria por al-Jolani e seu grupo. Bem, você está certo novamente. Não há dúvida de que al-Jolani foi financiado em parte pelo Catar, mas organizado, planejado, dirigido e controlado pela Turquia. E sem armas turcas, sem direção turca, sem proteção turca, o avanço de al-Jolani para fora de Idlib, em direção ao sul, não poderia ter ocorrido. Portanto, foi uma operação turca. A Rússia entendeu isso desde o início e antecipou. A decisão do lado russo de não contestar a operação turca, o apoio, o planejamento e o incentivo ao avanço de al-Jolani em direção a Damasco
foi um processo de tomada de decisão seriamente debatido e contestado na Rússia entre outubro e dezembro do ano passado. Between October and December of last year. The problem for Russia. O problema para a Rússia, sou obrigado a falar a partir de onde estou, você entende, é que a Turquia é um aliado estratégico na continuação da guerra contra a Europa, os Estados Unidos e a OTAN no campo de batalha da Ucrânia, além de resistir à guerra de sanções. Perder a Turquia como aliada, nisso, seria um risco muito maior para Moscou, para o Kremlin, do que perder a Síria foi. Portanto, a abordagem russa precisa ser extremamente cuidadosa, digamos, uma abordagem de equilíbrio, uma abordagem de obstrução. É assim que deve ser. Você tem razão, Nima, ao descrever Al-Jolani como maligno, desempenhando uma espécie de papel de equilíbrio. Mas veja, do ponto de vista dele, eu consigo entender a tentativa de reunir o máximo possível de aliados para sua, digamos, identidade árabe-síria, porque isso lhe dá certa influência contra os homens que o controlam, os turcos que o controlam. E quanto mais ele puder mostrar apoio de Putin de um lado e de Trump do outro, mais ele poderá demonstrar uma presença militar russa na Síria e uma presença militar dos Estados Unidos, inclusive jogando basquete com eles. Quanto mais ele puder apresentar ao presidente Erdogan em Ankara a ideia de que aquele que antes era seu cliente agora cresceu e é potencialmente independente. E se você fosse ele, não faria o mesmo? O outro ponto é que eles podem querer usar a Síria, ou talvez de alguma forma atacar o Líbano pelo norte. Eu não sei como isso seria possível, mas como você vê essa ideia de que Israel poderia atacar o Líbano e os Estados Unidos poderiam atacar o Irã? Você mencionou que a possibilidade de uma guerra com o Irã não é muito alta neste momento. Mas e quanto a Israel atacar o Líbano e os Estados Unidos atacarem o Irã? Isso está completamente fora de questão? Bem, novamente devo dizer que estou baseado em Moscou, então vejo as coisas a partir daqui. Você tem uma noção melhor de como o Irã enxerga essas questões. Digamos apenas que Israel está realizando ataques no sul do Líbano quase o tempo todo. Pequenas operações táticas, outras um pouco maiores, com mais ou menos alcance. E as fontes libanesas que tenho, que estão fora do país ou têm casas lá, descrevem um processo constante de pressão israelense. Então, para a primeira parte da sua pergunta, há ataques israelenses constantes ao Líbano. A segunda parte da sua pergunta, é concebível que a Turquia se mova para o sul e ataque o Líbano pelo norte? Eu entendi você corretamente? Bem, quando eu estava tentando analisar isso em dezembro, no meu site Dances with Bears, e peço desculpas ao público que quiser ver o que eu sabia naquela época, em comparação com o que você está me perguntando agora, havia, e sempre houve, um claro interesse turco em recuperar as províncias otomanas, os territórios otomanos ao longo da costa do Mediterrâneo, indo para o sul a partir de Alexandria. Também havia um debate claro em Moscou sobre se havia necessidade militar de defender a costa mediterrânea síria, de Khmeimim até a fronteira libanesa, contra um avanço turco, considerando o movimento de Julani como um movimento turco. Digamos assim, de um ponto de vista turco, conforme é interpretado em Moscou, eu gostaria de saber se você concorda do ponto de vista iraniano. Sob a perspectiva turca, estabelecer controle sobre a costa do Mediterrâneo seria um ganho estratégico muito valioso ao avançar para o sul. A Turquia precisa atacar o Líbano? Não. Ela pode exercer pressão sobre o norte do Líbano, já que controla o norte de Chipre e busca transformar o Mediterrâneo Oriental em um mar turco. Bem, esse tem sido um objetivo estratégico de Erdogan há muito tempo. E alguns em nossa audiência conhecerão a literatura turca sobre transformar o Mediterrâneo Oriental em um mar turco.
And that stretches strategically all the way. E isso se estende estrategicamente até a Líbia. Então acho que você tem razão. Há uma ambição turca de controlar e dominar o Mediterrâneo Oriental. Israel, é claro, atrapalha isso. Mas não acho que essa ambição se manifeste atualmente como um ataque territorial ao Líbano. Não, não é isso. E essa é a vantagem, taticamente, de regimes fracos como o de Julani. Eles podem buscar apoio dos Azuês para dissuadir os turcos, ou apoio turco para dissuadir os israelenses, e assim por diante. Esse é um jogo às Frisvalverdorship Doris Gaverde for the Libertad de Coa Politische Fanis. Acho que todo o conflito na Ásia Ocidental não pode ser explicado sem considerar a guerra na Ucrânia. Porque me parece que, olhando para o quadro geral do que está acontecendo, tudo está conectado ao que ocorre lá. E não parece que os Estados Unidos, neste momento específico, estejam pensando em encerrar a guerra na Ucrânia tão cedo. Qual é a sua percepção sobre a política em Washington? Eles realmente querem acabar com o conflito? Ou a política é apenas mantê-lo em andamento? A forma como estão agindo na Ásia Ocidental me mostra que querem enfraquecer a Rússia na região, até mesmo na Síria. Qual é a sua opinião sobre isso? Yes. What's your take on that? Well, let's try and take it piece by piece. Bem, vamos tentar analisar isso parte por parte. Por um lado, é preciso reconhecer a aceleração do avanço russo. E sem repetir o que outros podcasters já disseram, o avanço russo por terra está claramente se intensificando. A capacidade deles de causar taxas crescentes de baixas entre os defensores ucranianos e forçar cada vez mais rendições também está aumentando. A campanha de guerra eletrônica, que venho documentando, e que nosso público pode acompanhar no Dances with Bears, teve novas matérias publicadas ontem e hoje na imprensa de Moscou. A campanha de guerra eletrônica está basicamente dizendo à Ucrânia que, com a chegada do inverno, será preciso escolher entre ter as luzes acesas e ficar sem aquecimento, ou ter aquecimento e ficar sem luz. Nesta fase da campanha de guerra eletrônica, que está se intensificando, o ímpeto está sendo mantido. Diferente de outubro de 2022, quando começou, e de outubro de 2023, quando foi retomada, o presidente Putin agora não está restringindo o escopo da guerra eletrônica. Mas há uma condição política nisso. As regiões orientais, Kharkiv, Poltava e Sumy, estão sendo muito atingidas porque representam a capacidade de manter reservas e estoques de armas e suprimentos para a linha de frente. Destrua isso, e você destrói a eletricidade, destrói a energia, aumenta a probabilidade de um colapso ao longo da linha. Mais a oeste, a campanha de guerra eletrônica está forçando cidades como Kyiv a escolher entre luz e calor, e a compreender que uma solução política para aliviar essa pressão exige negociação com o lado russo em termos russos, não na versão do general Kellogg, dos termos Erasm, União Europeia, Zelensky. A guerra eletrônica carrega essa mensagem política e, por enquanto, não há sinal de que os ucranianos irão consentir. Assim, o avanço russo nessas duas formas específicas também parece ser endossado pelas declarações de Trump. Ele repetidamente disse, e eu tentei registrar isso na edição impressa de Dances with Bears, que talvez tenhamos que deixá-los resolver isso lutando. Ele usou essa frase várias vezes. Talvez tenhamos que deixá-los lutar. Isso é entendido em Moscou como um incentivo para uma ofensiva acelerada em direção ao oeste, não para arriscar baixas russas, mas para acelerar a guerra eletrônica, impulsionar os avanços terrestres, para, por assim dizer, completar integralmente as 4 regiões e empurrar cada vez mais para trás a capacidade ucraniana, da OTAN, britânica, francesa, alemã e americana, de atingir o interior da Rússia com drones e mísseis. Então Trump parece estar dizendo, sigam em frente, terminem isso rapidamente.
Ele parece estar insinuando: estou desistindo do cessar-fogo. Ele está desistindo daquela palavra com C, que era o foco há 2 semanas, quando a cúpula de Budapeste foi cancelada, e em vez disso está escolhendo outra palavra com C: capitulação. Capitulação. O que isso significa? Vamos entrar nesse ponto porque se trata de uma operação encoberta na qual os Estados Unidos, os britânicos e outros estão profundamente envolvidos. Zelensky mantém o poder político? Sim? Sabemos que os britânicos parecem favorecer um sucessor como o general Zaluzhny, o embaixador atualmente em Londres. Lemos tanto na mídia ucraniana quanto na mídia alternativa dos Estados Unidos e em comentários de Moscou que os Estados Unidos podem favorecer Zelensky. That the US may favor a return to power of Poroshenko. Poroshenko, um retorno ao poder de Poroshenko. E Poroshenko, o ex-presidente, é apontado como um dos impulsionadores em Kiev da atual campanha anticorrupção, que tem como alvo os aliados de Zelensky, em particular Timur Mindish, German Goloshenko, o ex-ministro da Energia, agora ministro da Justiça, e Dmitry Basov, chefe da Energoatom, a empresa estatal ucraniana de energia. A atual campanha anticorrupção concentra-se no desvio de algo entre 10% e 15% da ajuda estrangeira que tem sido destinada à Ucrânia para proteger, reconstruir e reparar a capacidade do país de resistir à guerra eletrônica. Fico surpreso, tendo acompanhado a corrupção ucraniana por muitos anos, que a comissão ou a taxa de desvio tenha sido de apenas 10% a 15%. Eu teria esperado que fosse de até 30%, mas de 10% a 15% ainda é uma quantia muito grande de dinheiro. O objetivo aqui é usar essa investigação sobre corrupção em contratos de construção de energia para destruir Zelensky. Ao mesmo tempo, estamos cientes de que há várias campanhas dentro do Estado-Maior para pressionar pela capitulação, de modo que o general Syrski, seria substituído por um dos vários candidatos, todos eles estreitamente ligados ao movimento Azov. Agora, não estou em posição, e nem os comentaristas russos ou ucranianos estão, de dizer quais são as operações secretas da SEIS e de outras potências, o que estão fazendo ou o que acham que estão fazendo, para reconstruir ou preparar o Estado-Maior para a capitulação e continuação. Isso seria uma coisa. O movimento Azov, a base neonazista na Ucrânia, já entende que a guerra acabou, que a guerra será perdida. Eles estão preparando uma base, uma estrutura de comando, uma posição de recuo em Lviv, talvez em algum lugar entre Kiev e Lviv. Essa seria a maneira deles de continuar se defendendo, obter dinheiro do Ocidente e prosseguir a guerra contra a Rússia. São operações secretas destinadas a potencialmente mudar o regime ucraniano de uma forma que pareça uma capitulação a princípio, mas que na verdade representa uma continuação da guerra contra a Rússia no futuro. Agora, isso é longo e complicado, porque há complicações políticas. Há complicações militares enquanto o país enfrenta apagões, perda de aquecimento e a destruição de sua capacidade de funcionar durante o inverno. Depois temos as operações secretas, cujos detalhes só podemos imaginar, mas não podemos saber exatamente qual será a política dos Estados Unidos. Como dissemos, a política dos Estados Unidos que Trump descreve é muito simples. Ele só consegue falar em slogans: deixem que eles resolvam entre si. Bem, suponha que eles realmente lutem e a Rússia vença. O que ele vai dizer então? E é aí que estamos agora. Estamos em uma transição entre abandonar a ideia de vencer e aceitar que o que surgirá dos destroços serão os termos russos e uma base para continuar a guerra no futuro. Haverá muitos podcasts sobre isso, mas não esta noite. Sim, exatamente. John, como a Rússia vê o exército ucraniano depois de um eventual acordo na Ucrânia? Um exército sem armas pesadas, sabe, estou falando de tanques, mísseis de longo alcance, mísseis de curto alcance, que possam atingir o território russo e caças. Como isso vai parecer? Como eles veem? Como eles querem o lado ucraniano?
Well, the Russian side's been very clear. Bem, o lado russo tem sido muito claro no plano de 32 pontos por um acordo de paz que ponha fim à guerra, apresentado em Istambul no início de junho, e já falamos sobre isso muitas vezes. Os detalhes precisam ser negociados, mas não estão sendo. Nunca houve qualquer tentativa dos Estados Unidos de reconhecer esses termos ou de negociar sobre eles. Nunca houve uma tentativa ucraniana, nunca houve disposição britânica, francesa ou alemã para negociar com base nesses termos. Mas você me pergunta, quais são os termos? Bem, uma zona desmilitarizada profunda o suficiente para proteger a Rússia de uma retomada de ataques com drones ou mísseis de longo alcance, seja contra a Novorossia, as 4 regiões e a Crimeia, ou mais para o interior da Rússia, como está acontecendo agora. Sem compartilhamento de informações de inteligência, sem direcionamento de alvos, sem envolvimento operacional de qualquer poder da OTAN na Ucrânia. Portanto, todo o pessoal estrangeiro, agentes de inteligência, planejadores militares, tudo isso precisa ser removido. A OTAN não pode ter uma posição na Ucrânia. Não se trata apenas de a Ucrânia prometer não ingressar na OTAN. Ela já é de fato uma plataforma de combate da OTAN. Assim, a posição russa é: todas as forças estrangeiras devem ser retiradas. Isso deixaria uma capacidade de autodefesa no território ucraniano que teria funções policiais, funções de segurança, com, digamos, armas relativamente leves para policiamento e proteção do território restante. Bem, isso nunca foi aceito e ainda não está sendo aceito por ninguém do lado dos Assonas, do lado europeu ou do lado da OTAN. Mas seria um remanescente se defendendo de si mesmo, essencialmente uma função policial. Entre essa entidade policiada, haveria uma zona desmilitarizada da qual nenhuma arma pesada ou capacidade de drones poderia ser lançada contra a Rússia. E então chegaríamos à linha ocidental, marcando as 4 regiões, as novas regiões russas de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, além da Crimeia. É isso onde a sua pergunta? That's it. Did that answer your question? Yeah. So, John, I want to get back to the policy of regime change. John, quero voltar à política de mudança de regime. Tivemos um ataque terrorista em Delhi, na Índia. Como você insere isso no panorama geral do que está acontecendo com o governo Trump e sua política de mudança de regime? Sabe, é impressionante para mim que antes de ser eleito, Donald Trump criticava toda essa política de mudança de regime, e agora ele está literalmente fazendo o que criticava antes. Ele me parece ser a principal face disso. Toda vez que falamos sobre George Soros, esse tipo de movimento, a West Side, ele criticava tudo isso por causa da política de mudança de regime. Mas agora ele está fazendo isso à força, por todos os meios ao seu alcance. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo na Índia e por que a Índia é importante? Por que isso é importante para o panorama geral? Bem, para o público que talvez não esteja familiarizado, nas últimas 48 horas houve uma explosão de carro-bomba perto do Forte Vermelho, na Velha Delhi. O carro e seus ocupantes parecem ter sido, e isso é um tributo à rapidez com que as forças de segurança e os investigadores indianos identificaram a origem e a organização por trás do ataque, parte de uma operação terrorista planejada por um grupo conhecido como Jaish-e-Mohammed, ou JAM, que tem sua base e apoio militar no Paquistão. Ao que parece, as 3 pessoas que estavam no carro morreram, junto pelo menos 6 transeuntes no ataque. Tenho consultado fontes indianas, algumas das quais alertam que, embora a investigação esteja em andamento e identifique claramente a organização JAM, ou melhor, Jaish-e-Mohammed, como envolvida, ainda há muitas perguntas sem resposta. Mas deixe-me tentar explicar o que parece ter acontecido. Por um lado, as forças de segurança indianas conseguiram prender e apreender quase 3 toneladas, cerca de 3.000 quilos, de explosivos de alta potência, RDX,
e outros materiais nos dias e horas que antecederam o atentado ao Forte Vermelho. Todos eram membros do grupo Jaish-e-Mohammed, ou GEM, e embora tivesse sofrido perdas significativas durante a Guerra da Índia, com no início do ano, entre abril e maio, estavam retomando as operações. They were resuming operations, and that's important. It's unusual for E isso é importante. É incomum que um grupo terrorista apoiado pelo Paquistão retome suas operações após uma derrota tão recente. Essas pessoas e alguns de seus líderes disseram que se sentiram encorajados pela aparente retomada do relacionamento dos Estados Unidos com o Paquistão e afirmaram isso publicamente. Isso levanta uma questão muito importante. Se essa operação do GEM falhou naquele momento, e voltarei a como isso parece ter acontecido, mas tinha um objetivo operacional e estratégico subjacente. E aqui está a dúvida. Ela foi incentivada pelo Paquistão, com a crença de que contava com o apoio dos Estados Unidos para esse tipo de operação destinada a enfraquecer o governo Modi na Índia. Agora, alguns pontos. Now, a couple of points. It appears at this moment that Parece, neste momento, que devido à vigilância e à eficácia das forças de segurança indianas e à apreensão de um grande carregamento de explosivos, algumas horas antes dessa operação, esses indivíduos entraram em pânico e decidiram mover o carro cheio de nitrato de amônio. Não tenho certeza de quais eram os produtos químicos, e ainda não houve nenhum anúncio oficial. Era RDX ou algum outro tipo de explosivo. Não deve demorar muito para que isso seja anunciado publicamente na Índia. Eles agiram em pânico porque a organização estava sendo cada vez mais desmantelada com seus depósitos de armas e explosivos apreendidos. Agiram em pânico? Caches seized? Did they act in panic? Were they deliberately targeting the Red Fort? Eles estavam deliberadamente mirando no Forte Vermelho, um símbolo da independência da Índia, ou eram capazes de se mover para qualquer outro lugar? Os explosivos detonaram por acidente ou foi algo calculado? Essas são incertezas no momento, mas aqui estão alguns pontos importantes para o nosso público compreender. Primeiro, a grande questão na Índia. Todos com quem falo estão perguntando, está sendo discutida em todos os lugares. É se essa retomada das operações do GEM na Índia foi incentivada pelo Paquistão, porque o país se sente fortalecido, por assim dizer, pela relação próxima que o presidente Trump desenvolveu com o general Munir, chefe das Forças Armadas do Paquistão e, de fato, líder do país. Havia uma ligação desse tipo. Was there a link of that kind? Question mark. Second, timing. Em segundo lugar, o momento. Por que isso aconteceu agora? Por que essa organização estava preparada e pronta para agir? Qual é o significado desse momento? Agora, novembro. Estamos no dia 11, certo? O grande evento que se aproxima na Índia é em 6 de dezembro, a visita de Estado do presidente Putin para se encontrar com o primeiro-ministro Modi em Delhi. Haveria uma operação planejada para coincidir com a visita do presidente Putin? A proximidade e a importância da visita russa a Delhi, todas essas são questões importantes que estão sendo feitas agora em Delhi. Estou apenas começando a oferecer algumas respostas, mas espero que você e nosso público entendam como essas perguntas se relacionam com o que você perguntou. O Paquistão se sente encorajado por Trump a aumentar a pressão sobre a Índia. A Índia é considerada, por elementos do governo Trump, os operadores secretos, os comandos militares, como um potencial aliado ou como um país que poderia agir contra os interesses dos Estados Unidos, dado que a China é vista como um alvo. Temos visto o presidente Trump manter relações extremamente amistosas com o primeiro-ministro Modi. Minhas fontes dizem que, do ponto de vista indiano, há uma crença de que o presidente Trump sente ciúmes do primeiro-ministro Modi, de que o primeiro-ministro tem a capacidade de resistir aos Estados Unidos. Essa resistência em termos comerciais militares é demonstrada por Rússia, Irã, China e Índia. Essas são as principais formas de resistência àquilo que podemos chamar de doutrina Trump de aniquilação e as operações secretas dos Estados Unidos para mudança de regime. Mencionamos a aniquilação,
enfatizamos a mudança de regime. Esse ataque é eficaz? Talvez tenha sido um acidente, uma detonação acidental, mas parte de uma preparação voltada a prejudicar a relação da Índia com a Rússia na véspera ou durante a visita do presidente Putin. São questões poderosas. Elas levantam pontos importantes, interrogações sobre o que você mencionou. Por que os Estados Unidos continuam com sua estratégia agressiva de mudança de regime e até que ponto isso é endossado pelo presidente Trump? Yeah. John, just to wrap up this session, John, só para encerrar esta sessão, hoje, como você mencionou, 11 de novembro, é o 50º aniversário da mudança de regime e do golpe que substituiu o governo eleito na Austrália. Sim, é conhecido como a demissão. Mas isso foi durante a presidência de Carter, se não me engano. Bem, em 11 de novembro de 1975, Gerald Ford era o presidente, e este é o 50º aniversário. Portanto, para muitos australianos que estão ouvindo, este é um dia muito importante para ser lembrado. Deixe-me dizer algumas coisas sobre por que isso tem importância global. Porque quando Jimmy Carter chegou ao poder, E antes, sim, o que o governo Carter fez foi algo que nunca havia sido feito antes. Em julho de 1977, portanto, Jimmy Carter era presidente havia cerca de 6 meses, ele enviou o vice-secretário de Estado Warren Christopher a Sydney para se encontrar com o ex-primeiro-ministro Gough Whitlam e pedir desculpas pessoalmente, com a promessa de que a CIA e o governo Carter pediam desculpas por terem interferido na destituição e no plano de derrubar o governo de Whitlam em 1975 e prometiam não fazê-lo novamente. Acontece que naquele exato momento, a CIA estava planejando outra operação na Austrália, e voltarei a isso em um instante. Mas até onde sei, nunca antes um presidente dos Estados Unidos havia pedido desculpas por uma operação da CIA para derrubar um governo, muito menos um governo aliado. Em segundo lugar, a demissão de 11 de novembro de 1975, para quem não acompanha a política australiana, envolveu o governador-geral Sir John Kerr, que na época destituiu o primeiro-ministro eleito, o líder do Partido Trabalhista Gough Whitlam, e nomeou o líder conservador Malcolm Fraser como primeiro-ministro. Fraser, então, supervisionou a eleição, dissolveu o parlamento e acabou vencendo a eleição seguinte, o que estabeleceu o governo Fraser com uma maioria conservadora no parlamento. A demissão envolveu as ações de Kerr, e Whitlam tinha uma variedade de opções e algum conhecimento prévio de que isso aconteceria. Mas para muitos australianos que discutem o assunto hoje, e para muitos que o discutiram na época, ainda há muito debate sobre o que Whitlam poderia ter feito, deveria ter feito, e assim por diante. O que é muito interessante agora para o nosso público é o seguinte. Nós falamos sobre a Venezuela, falamos sobre o Irã, falamos sobre a Síria, falamos sobre a mudança de regime na Rússia. Esses objetivos dos Estados Unidos, implementados de forma encoberta ou militar, também foram perseguidos na Austrália. Há uma forte relutância por parte da mídia australiana em reconhecer que a CIA teve qualquer papel nisso. E o fato de que o governo Carter pediu desculpas não é mencionado em nenhuma das coberturas atuais da imprensa. Houve a primeira destituição, digamos assim, mas a segunda destituição não é discutida de forma alguma. Em 1977, Kerr, como governador-geral, representava uma profunda polarização e divisão no eleitorado australiano. Ele próprio havia se tornado alcoólatra, não conseguia lidar com o cargo e precisou ser substituído. Isso era compreendido no governo Fraser, era compreendido no governo dos Estados Unidos e no governo britânico. Cada um deles tinha influência em Canberra. O que eu sei que aconteceu é que a segunda demissão foi um esquema para remover Kerr e substituí-lo por um novo governador-geral. Sei disso porque o novo governador-geral, Zelman Cowen,
era irmão da minha mãe, meu tio. E eu raramente escrevo ou falo sobre essa pessoa. Não tínhamos uma boa relação, ele já morreu. A exigência da minha mãe de que eu nunca dissesse o que sabia sobre Zelman Cowen terminou quando ela morreu em 2017. Zelman Cowen foi a escolha do governo dos Estados Unidos e da CIA para governador-geral. Como eu sei disso? Porque Malcolm Fraser me contou quando tivemos uma reunião após sua aposentadoria. In his retirement, I'm just looking up the dates. Estou apenas verificando as datas. Eu jurei não repetir o que havia sido dito, e ele morreu 2 anos depois, então essa promessa terminou com ele. Basicamente, Fraser disse que nunca tinha ouvido falar de Zelman Cowen antes de chamá-lo a Canberra para se encontrarem e dizer: "Estou nomeando você governador-geral." Perguntei a Fraser: "Se você nunca o conheceu nem ouviu falar dele, ele era professor universitário, reitor de uma universidade, por que o escolheu?" Ele me disse que a escolha de Cowen não veio dele, e foi muito vago sobre de onde veio. Consequentemente, nos últimos 10 anos ou mais, no Tribunal Federal dos Estados Unidos em Washington, tenho buscado os documentos do Departamento de Estado e da CIA relacionados a Zelman Cowen, desde antes de 1977 até todo o seu mandato como governador-geral. Eles se recusaram a entregá-los. O homem está morto. They refused to hand them over. The man's dead. I've lost the court case, which went to... Perdi o processo judicial, que foi para a Corte de Apelações do Distrito de Colômbia. Os únicos documentos já divulgados sobre Zelman Cowen dizem respeito aos cardápios dos jantares de Estado e à posição em que os oficiais deveriam ficar quando autoridades importantes dos Estados Unidos chegavam. A relutância dos Estados Unidos em divulgar informações sobre aquele australiano não se repete em outros casos. Houve grandes divulgações sobre Robert Hawke, um primeiro-ministro australiano que foi informante do FBI e do Departamento de Estado. Isso é algo comum na história do governo australiano. Resumindo rapidamente, o que foi único no caso australiano foi primeiro que a CIA pediu desculpas e depois começou a planejar a demissão do governador-geral, o que acabou conseguindo. E segundo, quando os australianos discutem, como fizeram neste aniversário, se isso poderia acontecer novamente. A resposta é que não precisa. O grande sucesso da intervenção dos Estados Unidos na política australiana foi tornar o Partido Trabalhista Australiano e o Partido Conservador ou Liberal Nacional tão subservientes aos Estados Unidos, tão confiáveis e controláveis do ponto de vista norte-americano, que não é mais necessário destituir ninguém. Esse é um nível de sucesso em penetrar um governo que parte do nosso público talvez reconheça na Europa, certamente na Grécia, parte do nosso público talvez o reconheça nas Américas. E o que temos contra isso? O que temos como resistência? Bem, temos o Irã, temos a Rússia, temos a Índia, temos a China, temos a República Popular Democrática da Coreia, temos a Venezuela. Esses são os países que resistem, que não são casos de sucesso de operações encobertas como foi na Austrália. Muitas de John. Obrigado por me receberem e nos vemos na próxima semana. Vamos ver quais segredos empolgantes surgem nos países que acabamos de discutir. Obrigado.